no canal da Estrela Embalagens. Eu sou a chefe Renata Monteiro e hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma deliciosa massa de bolo de chocolate. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e saber em primeira mão tudo que rola por aqui. Vamos começar então a nossa massa. Ela é super fácil de fazer, fica úmida, fofinha e super gostosa. Melhor de tudo, não precisa de batedeira. Claro que se quiser fazer na batedeira, não tem problema nenhum, mas dá para fazer tudo em uma tigela. Essa massa é pelo método direto que a gente chama. É literalmente só adicionando todos os ingredientes na tigela. A gente começa sempre pelos ingredientes líquidos e junto com os líquidos entra sempre o açúcar. Depois, por fim, nós vamos acrescentar os pós, que é a farinha, o chocolate em pó ou o cacau, se preferir, e o fermento. Vamos começar colocando aqui a água e o óleo. Botei os dois na mesma tigela, lembrando que o óleo eu sempre aconselho usar girassol, canola ou milho, porque eles não deixam residual de sabor. O soja eu não gosto, que dependendo da marca a gente sempre sente um gostinho, então eu prefiro um desses três. Tem gente que gosta de usar o algodão também, aí fica a seu critério. Dá pra usar também o óleo de coco, sem problema nenhum. Então coloquei aqui a minha água em temperatura ambiente e o meu óleo. Agora vou acrescentar os meus ovos e o meu açúcar. Aqui no caso eu estou usando mascavo, mas se você preferir utilizar demerara, açúcar de coco, açúcar refinado, fica a seu critério. Até algum tipo de adoçante, xilitol, eritritol. A única coisa que tem que cuidar, se utilizar algum tipo de adoçante, só cuida para no lugar de usar chocolate em pó, usar cacau em pó, porque o chocolate em pó tem adição de açúcar, o cacau não tem. Prontinho. Vamos misturar. Eu prefiro sempre misturar com um fouet, né, um batedor, que fica homogêneo mais rápido. Mistura até ficar homogêneo. Eu gosto muito do mascavo porque ele traz um sabor diferente para nossa massa e também a nossa massa tende a ficar mais úmida. O mascavo, diferente do refinado, ele traz mais umidade para a massa. O açúcar por si ele já traz umidade, mas o mascavo traz bem mais. Por isso que eu prefiro utilizar ele. Misturei bem, agora eu vou acrescentar aqui, eu estou utilizando cacau, mas não tem problema nenhum você utilizar chocolate em pó. Chocolate em pó a gente vai encontrar 33, 50 e 70 e o cacau que é o 100%. Claro que se eu utilizar um chocolate em pó 33, a minha massa vai ficar mais clarinha e também mais doce, porque vai ter também o açúcar do chocolate em pó. Eu usando um cacau, ela vai ficar mais pretinha e consequentemente também não vai ficar tão doce. Ou pode ficar no meio termo, 50, 70% de chocolate em pó. Ó, incorporei todo o meu cacau na mistura. Agora vou adicionar a minha farinha e o meu fermento. Estou utilizando o fermento químico, tá? O fermento para bolo. Mistura bem. E uma dica. Se vocês quiserem substituir uma partezinha do nosso líquido ali, da nossa água, por um café, o bolo também fica delicioso. O café, claro, se a gente não usar em quantidade, a gente não vai sentir o gostinho dele, mas ele vai realçar o sabor do chocolate. Então, fica bem gostoso colocar. Junto
com a minha farinha de trigo, eu gosto já sempre de colocar uma pitadinha de sal, que também ajuda a realçar o sabor. Ó, mistura bem, só até ficar homogêneo, tá? Nada de ficar batendo, porque se a gente bate demais a massa, a gente vai desenvolvendo muito glúten e, consequentemente, eu vou ter uma massa mais pesada. Ó, como eu tô usando cacau, minha massa tá bem pretinha. Lembrando que não é porque eu usei cacau que eu diminuí a quantidade do chocolate, eu tô usando a mesma, só vai ficar mais pretinho. Massa misturada, agora vamos colocar nas formas. Estou usando aqui uma forminha de 10 centímetros de diâmetro, que é ela que eu vou utilizar para fazer o nosso bentô. Então, essa minha não é de fundo falso. Eu vou passar um pouquinho de desmoldante, para depois eu ter certeza que ele vai sair daqui. Passei no fundo e na lateral. Eu nem coloco o papel manteiga, só boto ele mesmo. Vou colocar aqui 1/3 da minha forma. Essa minha forma tem 10 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Coloquei aqui 1/3 da minha forma de massa, tá? E vamos levar o forno pré-aquecido a 180 graus. Vai levar aí por volta de 25 a 30 minutos. Eu sempre digo que o tempo varia de forno para forno. Então, nada melhor do que você para saber o tempo que vai levar no seu forno. Então, daqui a pouquinho eu volto com a massa pronta. Agora a gente vai fazer um brigadeiro super gostoso e cremoso. Eu digo que ele é um brigadeiro coringa, porque a gente pode utilizar ele num ponto mais mole, pode utilizar dentro do bolo piscina, para fazer fundir, ou como só cobertura do recheiozinho do bolo piscina. Ele serve num ponto mais firme como recheio de cupcake, como também vocês conseguem trabalhar ele no bico em cima do cupcake. É uma ótima opção também de recheio para bentô, então por isso que eu digo que ele é um brigadeiro coringa. Ele dá pra gente utilizar para tudo, desde recheio de bolo até cobertura, recheio de cupcake, cobertura de cupcake, como num ponto mais molinho, para colocar ali dentro do bolo piscina, como cobertura, recheio, ou para molhar as frutinhas no bolo fundir. Vamos fazer ele? Já coloquei aqui dentro da panela meu leite condensado e creme de leite, misturar bem, para não ficar gruminhos de creme de leite, que depois fica parecendo umas bolinhas que parece que a gente botou farinha no brigadeiro, tá? Então, mexe bem. Vou acrescentar o meu chocolate meio amargo. Renata, posso utilizar chocolate ao leite ou blend? Pode, ficar a critério de vocês. Eu prefiro meio amargo porque é menos doce. Mas se você quiser fazer uma versão mais doce, não tem problema nenhum. O gosto é seu, tem que fazer da maneira que você gosta. Vamos ligar fogo alto, depois a gente vai baixando conforme a necessidade. Mexendo sempre para não grudar no fundo da panela. Como que eu sei o ponto? Quando ele começa a levantar a fervura, quando ele começou a criar as primeiras bolinhas, eu vou desligar se eu quero ele, por exemplo, num ponto para fundir, ou para colocar ali dentro do bolo piscina. Se eu quero ele num ponto de bico, que daí eu vou utilizar para recheio de bolo, para cobertura de bolo com bico, né? Ou cobertura de cupcake, como também recheio de cupcake, a gente, depois que ele levanta a fervura, conta 3 minutinhos. Se você inclinar a panela, você vai ver que ele vai soltar, mas ainda com pontos grudados. Esse é o ponto. Renata, posso usar cobertura fracionada em vez de chocolate, né? O famoso chocolate nobre? Pode usar cobertura fracionada, não tem problema. Só vai mudar um pouquinho o sabor do brigadeiro. Não fica exatamente a mesma coisa, porque chocolate e cobertura são produtos diferentes, né? Então, igual não fica, mas fica super gostoso também. A massa do nosso bentô já saiu do forno. Deixei ela só esfriar um pouquinho para ficar melhor de mexer aqui com vocês. Então, agora a gente vai tirar aqui a barriguinha, usando uma faca de pão.
E vou dividir aqui a minha massinha em 3 partes. Pronto. Massa dividida. Vamos para montagem. Como é pequenininho, eu acho mais fácil usar um saquinho, usar um saco aqui dentro da forma do que a própria tira de acetato. Bolo maior, prefiro 1000 vezes a tira, mas como é pequeno, acho mais fácil o saquinho. Então aqui, ó, coloquei. Eu fiz aqui uma caldinha de água com açúcar. Não boto nem no fogo, só misturo mesmo. Dei uma umedecida. E vamos rechear com o nosso brigadeiro que fizemos agora há pouco. Ele ainda tá morno, tá, gente? Eu acho mais fácil montar com ele morno. Mas, se quiser deixar esperar esfriar, sem problema nenhum. Vou vir com a outra parte da minha massinha. Como ele é um bentô, eu acabo usando só um disquinho embaixo, uma camada de recheio e o disco de cima. Porque senão ele fica muito alto, tá? Mas se vocês quiserem fazer mais alto, não tem problema nenhum, fica a critério de vocês. Agora vamos levar ele pra geladeira pra ele descansar e esfriar, pra depois a gente fazer a decoração dele com chantilly. Vamos decorar agora o nosso bentô? O chantilly já tá batido. Vou pegar aqui o nosso cake board, o nosso bentô. Eu deixo ele descansando. O nosso chantilly, que eu vou colorir ele com o rosa. Aqui o pink. E vou separar mais um pouquinho agora aqui e vou fazer o marsala. E eu vou fazer ele numa pegada bem vintage, que fica lindo. Faltou chantilly dentro do outro. Prontinho. Agora, vamos pegar alguns bicos. Eu vou começar com um bico pequenininho, número 22, tá? Uma pitanga 22. Quando o bico é menor, eu prefiro colocar o adaptador. Lembrando que tem vários modelos de bico, tem adaptador também, tudo lá na loja, gente. E vou vir agora aqui com o nosso marsala. E vou fazer pitanguinhas aqui na volta do pé do meu bolo.
E vou fazer aqui em cima elas como se fosse um coração. Deixa eu ver se eu tenho aqui um pouquinho menor. Ai, tem. Pra fazer aqui em cima, eu vou usar o 17. Por isso que é bom o adaptador, ó. A gente consegue ir trocando. Eu vou vir aqui na minha lateral, tipo, fazendo um movimento de wave, né? Ou dando batidinhas. Pronto, resolvi. Eu vou deixar só as batidinhas. E vou agora aqui em cima escrever love. Só que para escrever love, eu vou botar um perlê. Ó, a gente dá só uma marcadinha porque assim fica reto, não corre risco de ficar torto. Puxei vários coraçõezinhos. Vou colocar aqui dentro da nossa caixinha. E aqui na volta dá pra botar morangos, dá pra botar cupcakes. Fica a critério de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo.